Leitura para Áries, novembro de 2023. Vamos ver qual a principal energia para os arianos no mês de novembro. A principal energia do imperador. O imperador, ele, neste tarô mitológico, é Zeus, senhor dos deuses, poderoso em seu trono. Então a principal energia para os arianos é a energia ariana mesmo, em si, em sua essência. A força que pensa, executa, sente, vibra, transforma. E ela vai estar acentuada no mês de novembro, com poder de execução, realização. Na parte sentimental existe o ímpeto do carro, algumas incertezas sentimentais, mas uma força motriz para realizar, para transformar, para ir além do próprio jardim. Na ação, possibilidades, ganhos reduzidos, algumas incertezas, certo ponderar nas ações para não criar problemas futuros. O ariano recebe, de repente, propostas que precisam ser avaliadas com cautela para que essas ações presentes não interfiram no futuro próspero e tranquilo do ariano. Então, essa força do imperador, com esse impulso emocional do carro, precisam ser bem ponderados para avaliar as propostas do 7 de ouros. O conselho das fadas é que nesse momento de algumas incertezas de ação, o ariano busque o seu lugar sagrado, o seu lugar de reconexão, de dentro para fora. Então, é preciso que o ariano se volte para o interno, para o emocional, para o espiritual, para conseguir olhar as coisas de uma forma clara, sem o ímpeto da emoção do carro, que é a carta que vai governar o lado emocional dos arianos em novembro. É preciso olhar com leveza a própria história, o próprio caminho, para conseguir decantar o que é preciso, para poder transformar e chegar a conclusões sábias dos próximos passos. Existe um chamado para limpeza do corpo e do espírito. Então, mais uma vez, aqui é um momento de reconexão espiritual, de buscar um pensamento claro, movido por questões maiores, com sentimentos voltados para a espiritualidade mais do que voltados para a prosperidade ou para os prazeres físicos. E existe também a necessidade de se conectar com a própria gratidão, com a alegria pessoal da colheita. Feliz pelo caminho que percorreu, por todas as possibilidades. Então, nessa carta, o elemento terra vem como comemoração e agradecimento por tudo que se recebe. E antes, a limpeza do mundo das emoções, porque a força do carro, de repente, vai trazer um ímpeto de ação, que pode, de repente, não ser a melhor ação.
existe uma energia de florescimento, de cura. Que é preciso, de repente, rever algumas coisas, porque há também uma repressão, uma necessidade de reavaliar o que se desejou, os objetivos de crescimento. Algumas coisas não valem a pena, algumas coisas não trazem alegria real pro ariano. O processo tem que realmente estar voltado para a cura emocional, espiritual e física, para poder crescer, florescer. E alguns sentimentos, alguns ideais mais densos, mais terrenos, eles precisam ser reavaliados. Porque mesmo quando atingidos, eles não trazem a alegria que o ariano esperava ter. Então, para muitos, a ganância, o acúmulo de coisas só vai trazer problemas ou só trouxe problemas. E de repente o ariano pode continuar o percurso carregando o mundo nas costas, mas não é preciso. É óbvio que muito do que o ariano faz tem a ver com o seu ímpeto e força natural em acolher e ajudar o outro. Áries tem realmente a força motriz de realização e acolhimento. É aquele que executa mais do que fala. Então, essa execução às vezes é muito pesada, mas o ariano vai permanecer oferecendo o seu melhor, escolhendo e ajudando as pessoas do entorno. E essa força de execução e criatividade para ajudar vão estar acentuadas no mês de novembro. Mas algumas coisas relacionadas a finanças, a questões físicas e emocionais precisam ser deixadas de lado, porque não é preciso carregar tudo isso, não é preciso sofrer por tudo isso. Existe uma tendência a uma pausa estratégica, de repente não querer transformar algumas coisas, vamos deixar como está, com a figura do enforcado, mas o 8 de copas, ele reafirma a necessidade de deixar algumas coisas para trás. Realmente, o lado da repressão, né, o lado do 7 de ouros, a necessidade de reavaliar algumas coisas e deixar alguns projetos para trás. Algumas coisas realmente vão pedir um afastamento emocional do ariano para que a energia não seja corrompida, para que o ariano consiga ver de forma clara a própria história e o entorno. E a morte reafirma a necessidade de transformação e mudança de atitude perante algumas pessoas, alguns projetos e algumas coisas. Então, realmente é preciso deixar, transformar e virar a página. Esse é um momento propício em novembro, mas se o ariano não quiser, ele vai ficar na figura do enforcado ou vai continuar carregando o mundo nas costas com 10 de paus. Mas existe uma possibilidade positiva na transformação no mês de novembro. Então, de repente, esse é o convite. O ariano observar o seu ano, a sua história, o seu momento, para conseguir transformar essas coisas, para conseguir virar algumas páginas, para conseguir transformar algumas coisas na própria vida, no próprio corpo, na própria história. Transformações que vão ser positivas, com o seu momento de cura, com o seu momento de florescimento e de maior conexão espiritual. Eu espero que tenha feito sentido para os arianos. A gente se encontra na próxima leitura.